Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvidas? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vô-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho por mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, tenham todos um bom dia. Nessa terça-feira nós escutamos a última parte do discurso do bom pastor, que conclui o capítulo 10. Jesus está no templo e é inverno e está ali para a festa da dedicação, uma importante festa que se celebrava pelo mês de dezembro e se celebrava a dedicação feita do templo construído na época depois do domínio grego. E naquela ocasião, depois que Jesus faz um discurso que se apresenta como bom pastor, que nós ouvimos na liturgia de ontem, os discípulos vão se aproximar e dizem assim: diga-nos claramente, se você é o Messias, é o Cristo ou não. Quem são esses judeus? Não é o povo de Israel, recordemos, mas são os líderes de Israel que vão perseguir Jesus sempre mais e levaram até a morte na cruz. E Jesus vai responder: Eu vos digo, mas não credes. As obras que faço em nome do meu Pai, essas dão testemunho de mim. Entretanto, não credes porque não sois das minhas ovelhas. Quem são as ovelhas de Jesus? São aqueles que reconhecem a voz de Jesus. São aqueles que escutam a sua voz. Jesus muitas vezes no quarto evangelho vai dizer assim, que as obras que ele faz já dão testemunho da união dele com o Pai. Então, que essas obras já seriam suficientes para convencer de que ele é o Messias. Mas que eles não acreditam, então que é inútil estar insistindo. Agora vejam, quando Jesus é de novo perguntado, ele vai dizer assim: vocês não acreditam porque vocês não são das minhas ovelhas. Já na primeira parte do capítulo 10, Jesus vai insistir muito nessa dimensão, que as ovelhas conhecem a voz do pastor. Onde é que nós encontramos a voz do nosso pastor? O local onde nós podemos exercitar a sensibilidade para reconhecer a voz do nosso pastor é sobretudo na palavra de Deus. É ali que nós encontramos a palavra de Deus codificada, escrita, que nós devemos frequentar, que nós devemos escutar, que nós devemos aprender a reconhecer o que diz essa palavra, para que nós possamos reconhecer a palavra de Deus em outros momentos da nossa vida. Nós precisamos escutar essa palavra para, nos momentos concretos da nossa história, por exemplo, em uma pandemia como vivemos agora, nos perguntarmos: o que a voz de Deus me está dizendo nessa situação concreta? E de concluirmos que Ele não provocou a pandemia, mas que em cada momento da nossa vida nós temos a ocasião de escutar o que Deus está nos dizendo. Então, é o Senhor que através disso nos está dizendo que precisamos repensar a nossa vida,
que é possível viver de um modo mais simples, porque nós estamos sobrevivendo a uma vida mais simples nesse momento, que é preciso termos mais cuidado com a irmã terra, a irmã e mãe terra, que é preciso que nós revalorizemos a família, que é preciso que nós revalorizemos a Eucaristia, a confissão, a vida de paróquia, a vida de comunidade. É o Senhor que nos diz que devemos aprender a sermos solidários nesse tempo e não perdermos isso depois quando voltarmos à vida normal. Ou seja, é uma série de coisas que é o Senhor que nos fala nas situações concretas da nossa vida. Mas se uma pessoa não se exercita para escutar a voz do Senhor, do pastor, o que vai acontecer? Ela vai confundir a voz do pastor e vai escutar pastores que não são pastores. Então aí é quando a pessoa começa a escutar diversas fake news também na vida de fé, elas acontecem e tem muito tempo, e começa a trocar o verdadeiro pastor, o Cristo e Senhor, por pessoas que nos arrastam para uma vida distante do Senhor. Veja o que é interessante. O que é o nosso pastoreio? Nós de sacerdotes, nós de ministros. A nossa missão de pastor não é substituir o Cristo bom pastor, mas na nossa vida deve fazer eco a voz do Senhor para que nós possamos transmitir com a nossa vida, com a nossa voz, aquilo que nós escutamos dele. Então a primeira missão nossa não é falar de Deus, mas é falar com Deus. É deixar que Deus nos fale para que o nosso coração vá sendo transformado em um coração de cristãos. Também nós devemos ser cristãos. Santo Agostinho vai dizer uma coisa bela quando ele foi nomeado bispo. No seu discurso ele vai dizer: se para vós sou bispo, convosco sou cristão. A segunda coisa me enche de alegria, me preocupa a primeira coisa. Então, nós que somos os pastores da igreja, nós convosco somos cristãos e devemos escutar todos o bom pastor e deixar que ele transforme o nosso coração, a nossa vida, para que nós possamos esvaziar o nosso coração, a nossa mente, a nossa boca, da nossa voz, da nossa inteligência, dos nossos sentimentos, para que através de nós o Cristo bom pastor possa florescer na vida do nosso rebanho. Só assim nós somos de fato rebanhos, pastores de acordo com o coração de Deus. Só assim o nosso rebanho vai ser endereçado não para nós, que não somos tão importantes nesse processo, mas para o verdadeiro pastor, o Cristo. Jesus vai dizer para os judeus que vêm: vocês não conhecem a minha voz, por isso vocês não são do meu rebanho, não são as minhas ovelhas. E no final Jesus vai afirmar a sua identidade com o Pai, um só com o Pai. Jesus, no Evangelho de ontem, dizia assim: ele conhece as suas ovelhas que o conhecem, e porque ele conhece o Pai. E é Jesus que é para nós essa relação de unidade, de ponte, de amor com o Pai. A unidade dele com o Pai, a união com o Pai, é aquilo que é instrumento para a nossa união com o Pai através da pessoa de Jesus. Tenham um bom dia e que nesses dias que nós ouvimos os textos do bom pastor, se recordem de nós que somos os pastores da Igreja do Senhor, para que nós possamos ser sempre mais a imagem de Jesus, bom pastor para o nosso rebanho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.